O erro médico é um ato que causa dano ao paciente provocado por ato ou omissão do médico ou dos atuantes na área da saúde. Em 4 anos, no Brasil, o número de processos por erro médico cresceu 140% no Supremo Tribunal de Justiça. Entre 2010 e 2016, recursos saltaram de 260 para 626 e, no mesmo período, vários profissionais tiveram registros cassados pelo CRM. São casos já julgados nos tribunais estaduais que passam para a esfera superior quando uma das partes entra com o recurso. A cada 3 minutos, cerca de 2 brasileiros morrem em um hospital por consequência de um erro que poderia ser evitado. Essas falhas, chamadas de eventos adversos, representam problemas como os que vão desde o erro de dosagem ou de aplicação de medicamentos até o uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar. A pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar estima que, em 2015, essas falhas acarretaram em 434 mil óbitos, o equivalente a 1.000 mortes por dia. Além do descaso com o paciente, não podemos esquecer as péssimas condições de trabalho e as jornadas exaustivas impostas aos médicos e aos servidores da saúde, sejam hospitais públicos ou particulares. Além das vidas perdidas, o estudo projeta que, em 2015, os eventos adversos consumiram entre 5,19 e 15,57 bilhões de reais de recursos da saúde privada brasileira. Não foi possível estimar as perdas para o Sistema Único de Saúde, o SUS, porque os valores pagos aos hospitais se originam de autorizações de internações hospitalares com enorme variação em todo o Brasil. Hoje vamos tratar deste tema doloroso visto pelo olhar clínico jurídico de um dos maiores especialistas do tema, o advogado Décio Policastro. Autor de livros Código do Processo Ético Profissional, Médico e sua aplicação, Erro médico e suas consequências jurídicas e Pacientes e médicos, seus direitos e responsabilidades. Bom, você está aqui, né, acompanhando nessa tarde o Questão de Justiça e pelas redes sociais, ali do Dr. Leopoldo, do programa Questão de Justiça, e participando com um amigo querido, que é o Dr. Décio Policastro. O Dr. Leopoldo vai participar hoje do programa, né? É sempre uma honra, principalmente conversando com um dos maiores especialistas nesse tema. Aliás, eu acho... Bom, eu sou fã da bioética, do erro médico, enfim, né, do direito civil propriamente dito. Eu acho que esse tema, ele é um tema de interesse do cidadão, Walter. Doutor Décio, eu fico muito feliz porque a gente havia conversado na semana passada, mas antes, o senhor como um bom professor, no anúncio que a gente teve do começo do programa, não é Supremo, é Superior Tribunal de Justiça. O senhor bem corrigiu, porque o pessoal olha mesmo. O que deixa, às vezes, a gente chateado, doutor Décio, é saber que no Brasil acontece tanto aí, a gente viu 438 mil mortes, né? E o senhor pegou um tema espinhoso para tratar na área do direito, porque isso deve até mexer muito com o senhor. Primeiro, como que se configura a questão do erro médico na justiça? Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Dr. Leopoldo, que representa aqui os colegas do Tatuapé, da subseção da Ordem dos Advogados de São Paulo, e o Dr. Walter Siglione, figura conhecida de todos nós aqui e no nosso meio social. Então, respondendo à sua pergunta, eu diria o seguinte: o erro médico é uma infelicidade que ocorre com o melhor médico possível na sua atuação, pode ter esse acontecimento. Mas o número grande que nós falamos, nós precisamos levar em consideração o seguinte: imagine quantos voos nós temos diariamente no transporte aéreo. São inúmeros. Inúmeros, de minuto a minuto, né?
quantos desastres aéreos nós temos? Proporcionalmente, são poucos, proporcionalmente ao número de voos que as pessoas são transportadas. Na medicina é a mesma coisa. Se nós considerarmos o número de consultas, atendimentos médicos, cirurgias, enfim, o universo todo da atuação médica, nós vamos ver proporcionalmente que não é muito elevado o número. Por quê? Porque os médicos procuram atuar da melhor maneira possível, mas sempre tem a infelicidade de ocorrer um desastre. Ocorre que, dentro da mídia, isso chama mais atenção, porque se trata do ser humano, de uma vida humana que está em jogo, que pode causar uma sequela para o resto da vida do paciente. Então, eu não sei se a essa altura já estou respondendo sua pergunta, ou se você quer que eu acrescente mais alguma coisa em relação a isso. Eu vou passar, inclusive, uma pergunta já para o doutor Leopoldo para abrir, mas para continuar, na verdade, né? Porque eu acho, doutor Décio, que tem muita dúvida. Inclusive, os 3 livros que o senhor colocou, eu passei o olho em todos, assim, vorazmente, e vi ali várias dúvidas, inclusive das questões religiosas, né, que são pontuais, das questões de diagnóstico, né? Você quer fazer uma pergunta já? Na verdade, eu, enquanto aguardava aqui nos bastidores do programa, aliás, tive a grata satisfação de folhear o livro do professor, que inclusive ele trouxe um exemplar, eu achei maravilhosa a obra, e fiquei pensando, Walter, sinceramente, que, na verdade, o erro médico, pelo menos para mim, ele traduz aquela situação de que nós, seres humanos, claro, podemos, de certa forma, errar em algum momento. Agora, pensando no direito propriamente dito, eu fiquei pensando naquela situação envolvendo o chamado consentimento. Porque é o seguinte, quando alguém chega numa clínica, num hospital hoje, ou enfim, quando chega para ser submetido a um determinado procedimento, ele assina um documento. Ele assina um contrato, ele assina um documento, ele assina uma autorização, né, enfim. E aí a minha pergunta, na verdade, o que eu questiono com o Dr. Décio é o seguinte, né? Como fica essa questão do erro médico e frente a esse arcabouço, essa quantidade de documentos que um paciente assina no hospital e que muitas vezes ele fica assim, poxa, quer dizer, estou me submetendo a um determinado procedimento e se o médico errar, né, quer dizer, assinei um documento que lhe dou ali, de repente, esta oportunidade para que, se errar, né, não possa pleitear algo a esse respeito. Eu não sei se consegui passar o meu questionamento e a minha intenção no debate, mas é isso, doutor. O importante na área do direito, nós temos que considerar que o erro médico, ele é caracterizado pela noção da culpa, negligência, imprudência, imperícia. Esses são os elementos da culpa. O que se condena é o erro crasso, o erro absurdo, aquele erro que decorre, por exemplo, ao invés de operar as amígdalas, o médico faz uma cirurgia totalmente errada, ou então, ao invés de detectar uma pneumonia, ele detecta um simples resfriado que pode levar o paciente à morte. Agora, a sua pergunta, doutor Leopoldo, ela é muito importante porque o termo de consentimento informado, que é o documento que as pessoas assinam quando vão ao hospital, é um documento importantíssimo, tanto para o médico quanto para o paciente. Ocorre o seguinte, eu tenho criticado muito que quando o paciente chega ao hospital, naquele calor, naquela angústia, naquela ansiedade, dão um documento em branco para o paciente assinar. Então, não se explica o que ele está, os procedimentos que ele vai ter que superar. Então, veja o que ocorre. O documento chama-se Termo de Consentimento Informado. Significa o seguinte, o médico tem o dever de dizer ao paciente
qual é o procedimento que o paciente vai suportar. E tanto no diagnóstico, quando ele vai fazer os exames para obter o diagnóstico, aqueles exames todos que antecedem o atendimento médico, ele tem que explicar que ele vai se submeter a uma série de exames para determinada finalidade. Por isso chamam até informado e esclarecido. Exatamente. Né? No direito italiano. Exatamente. Fala-se consentimento, não é só um simples consentimento, é consentimento informado, não é? Quer dizer, o paciente está recebendo todas as informações, porque ele tem o direito de saber o que vai se passar com ele. Porque o corpo é dele, ele pode se recusar a certos procedimentos. Fala, não aceito esse encaminhamento médico, não aceito essa proposta médica e pode até sugerir outras. Aliás, o nosso próprio Código Penal, nas futuras alterações do Código Penal, na proposta de reforma, vem aquela questão, né, simplesmente do meu futuro, né, os casos de eutanásia, mudanças nessa legislação, porque hoje, por exemplo, né, quer dizer, a minha participação no meu destino, né, na minha vida, quer dizer, na terminalidade da vida, então, enfim, esse consentimento ele acaba... A grande revolução que teve no mundo médico, e agora estou falando do Código de Ética Médica, sim. Antigamente o médico era o senhor absoluto. Ele não admitia que o paciente desse a posição dele, paciente. O código que está em vigor, o Código de Ética Médica, ele já deu uma abertura muito grande. O paciente tem o direito, tem a autodeterminação do que vai ser feito no corpo dele. Aliás, o artigo 15 do Código Civil, ele fala nesse sentido, né? Que a pessoa pode aceitar ou não determinados procedimentos médicos dentro do corpo dele. E a proposta do Código Penal é a mesma coisa. Ninguém pode ser constrangido a passar sobre um atendimento médico ou ser forçado ou induzido a fazer alguma coisa que ele não queira. O corpo é da pessoa, ele que sabe o que é melhor para ele. Aliás, a vida, né, pautada sobretudo na nossa lei maior, até informando o telespectador que nós temos uma Constituição, inclusive, né, Walter? Falando nessa questão da Constituição, e aí é claro que vai gerar polêmica o que eu vou perguntar para o doutor Décio, tenho certeza, doutor Leopoldo, que é o seguinte, eu já peguei um amigo que fazia parte de uma congregação à igreja, onde uma transfusão era importantíssima e ele veio com um termo, que até foi a primeira vez que eu vi, dizendo que teria um suplemento que supriria a questão da transfusão do sangue e ficou revoltadíssimo, porque na religião dele não poderia ter a transfusão de sangue. Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Mas, enfim, foi a primeira vez, foi um impacto, eu tinha uns 27 anos. E como é que está essa situação hoje? O médico não tem um dever, mesmo que é absoluto ali, de zelar na vida, no caso, por exemplo, dessa questão da transfusão, doutor? Sim. O médico, o dever dele é de usar todos os meios e recursos para manter a vida do paciente. Ocorre que a nossa Constituição, ela prevê, e é uma cláusula pétrea até, de que todos seus têm o direito de livre escolha de religião e de crença, e de seguir os seus ritos e crenças, não é? Então, as testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não aceitam em hipótese alguma o tratamento hemoterápico, qualquer tratamento que envolva sangue de terceiros. Eles têm, inclusive, uma associação, vamos dizer, que chama-se COLI, que ela orienta outros tratamentos que não seja transfusão de sangue. Que já foi dito por médicos importantes que a transfusão sanguínea é uma arma poderosa para a medicina, mas ela precisa ser usada com cautela, porque às vezes pode envolver transmissão de doenças, por exemplo, né? Se o sangue é contaminado, e assim por diante. Mas, voltando às testemunhas de Jeová,
e o tratamento médico, nós temos o seguinte quadro. O médico, ele tem, em princípio, de observar a liberdade, a autonomia da vontade do paciente. Essa é a regra básica. Se não houver um tratamento alternativo numa perda de sangue, por exemplo, durante uma cirurgia em que é uma perda muito grande de sangue, se não houver um tratamento alternativo, ele tem que usar de todos os recursos para que o paciente não venha a falecer. Então, a decisão dele é uma decisão vital, é importante, porque se ele não praticar tudo que a medicina propõe, ocorre, vamos cair lá no Código Penal, não é? A omissão de socorro. Ele deixou de praticar um ato, omitiu o socorro da pessoa. Aliás, eu vejo dois direitos aí, de um lado a liberdade e de outro lado a vida, né? E pensando nesse aspecto, ora, pensar em qualquer direito sem a vida, doutor, não sei sua opinião, mas eu acho que todos ficam perdidos. Não, então, né? Aparentemente, haveria uma contradição. De um lado, a Constituição determina que se observe as crenças, a religiosidade da pessoa e, enfim, os dogmas. E, de outro lado, nós temos as leis, não é? Se o médico não atender o paciente e o paciente vier a falecer, o que acontece? As testemunhas de Jeová, por exemplo, elas trazem sempre com elas um documento isentando os médicos da responsabilidade. Então, quando entram num hospital, já imediatamente elas dizem, sou testemunha de Jeová. Então, o médico já fica já tem aquela preocupação, até onde eu posso ir. Mas a posição tanto do Conselho Federal de Medicina quanto na jurisprudência, os nossos tribunais já decidiram que, acima de qualquer coisa, o mais importante é a vida da pessoa. Aliás, não adiantaria ter qualquer legislação que protegesse, porque, antes de tudo, tem que ser protegida a vida da pessoa e não a crença as crenças que as pessoas seguem. Nesse caso, o que acontece? Se não houver uma solução alternativa e o paciente estiver na iminência de ter a vida posta em jogo, o médico tem que resolver e fazer a transfusão independente da autorização do paciente. E ele, nesses casos, muitos pacientes já tiveram oportunidade de ir na justiça para reclamar contra o médico por não ter seguido a vontade dele, paciente, mas os tribunais já decidiram e hoje a jurisprudência já é pacífica nesse sentido. Se houver um risco iminente de vida, o médico, ele é o senhor absoluto da situação, ele tem que resolver. Aliás, teve um caso na área penal, de interesse aí do colega, que foi o seguinte, foi levado a júri a situação, porque os pais, os pais do paciente se recusaram a que a pessoa tivesse a transfusão de sangue, era uma criança de 13 anos, por sinal, e a criança veio a falecer. Nossa. Então, de quem foi a culpa? Sim. Tem ali um detalhe, doutor, porque quando se fala em erro médico, assim... Só para completar. Então, nesse caso, foi a júri e os pais foram considerados culpados e o médico, porque o médico não foi envolvido na situação, porque ele trabalhou direito, ele tentou fazer a transfusão, mas não conseguiu. Mas a criança faleceu antes. Nossa, mas que judiação. Desculpa cortar o senhor, né? É que é tanto assunto e eu queria dividir, mas teve um assim que me deixou muito... Eu vi as entrevistas que o senhor fez para a Rádio Justiça e uma das pautas colocava ali a seguinte situação. E como o senhor já falou lá, eu já queria repetir aqui, porque é o que acontece bastante.
quando a gente fala da questão do erro médico, envolve a questão do tratamento, né? A pessoa já pensa logo, eu tenho que receber. Muitos falam assim, para poder honrar, porque tratamento médico é caríssimo, um remédio é caro e tal. Mas teve um caso ali de uma moça de 19 anos que teve, no momento do nascimento, a demora para fazer a operação e faltou oxigênio no cérebro da criança. Consequentemente, você lembra desse caso, né? Consequentemente, para quem não viu, é uma série de 15 reportagens, vocês podem buscar ali na Rádio Justiça que vocês vão achar. Consequentemente, esta moça, durante 20 anos, até o falecimento, infelizmente, ela teve que dar tratamento especial ao filho, e aí ela, depois de 20 anos, é que ela recebeu o ressarcimento ali pelo erro ali constatado da falta de agilidade. Acho que era hospital público até, viu, doutor? Não me lembro. Era público. Então, essa relação do valor do tratamento, e ela coloca até o final, isso pouco importa. Eu passei 20 anos, minha vida, ela tinha 19, ficou com 40 anos quase, e pouco importa agora o que se recebeu ou não, ela se omitiu de dizer, porque isso não pagaria a vida do filho que teve. Por que as pessoas fazem esse vínculo tão assim rápido com a situação? A gente sabe meio que a resposta que é, né, necessidade, mas por que a justiça, doutor, demora tanto quando entra numa situação dessa, assim, clara, porque vai ser clara, a pessoa vai ter dificuldade? Olha, nós advogados sabemos disso. Quando o paciente vem nos procurar para tomar uma determinada posição em relação a uma falha médica, nós temos o dever de falar, é uma demanda demorada, nós vamos usar todos os meios que nós temos para acelerar. Mas o problema todo já é do judiciário, não é? Então, aí, né, é o problema do sistema, não é? Nós vemos aí poucos juízes que, infelizmente, não estão, às vezes, habilitados para certas decisões na área de direito médico, colegas que forçam situações quando, na realidade, não há necessidade de propor uma demanda, que nem tudo é erro médico. Quando se fala em erro médico, a primeira noção que se tem é que a culpa é do médico, do que aconteceu. Mas o médico não trabalha sozinho. Agora tem que ser provado, né? Não é? Sim. Tem que ser provado. Aliás, o paciente, eu percebo que alguns pacientes, tudo é erro médico, né? Nós temos o direito é prova, não é? Mas, como eu estava dizendo, às vezes tem uma ocorrência que não foi do ato médico propriamente dito. Foi o médico receitou um determinado medicamento e o auxiliar do médico, ou enfermeiro, ou serviço de enfermagem, deu um medicamento errado. A culpa é do médico? Não mesmo. Não é? Não é. Agora, como desculpe, a sua colocação, qual foi? A questão, por exemplo, de fazer a situações, prova, de fazer a prova. O senhor sabe que, por exemplo, algumas semanas atrás eu acompanhei uma paciente em um procedimento, sabe aquele procedimento de secagem de vasos, né? As mulheres costumam fazer muito isso. E o médico fez a aplicação e injetou a substância fora do vaso. Quer dizer, queimou a pele, né? Quer dizer, trouxe aí uma ferida que se associa, por exemplo, a uma queimadura de 2º grau, quer dizer, queimou a pele. E aí fica aquela questão, né? Como que eu vou provar, por exemplo, se aquela ferida se originou realmente de um procedimento de erro médico ou se, por exemplo, foi uma literal alergia, que é assim que eles colocam, né? Como que eu vou comprovar, né? Fica difícil. Nós temos que distinguir o seguinte, o caso que o colega está mencionando é um caso típico de erro médico. Agora, temos outros caminhos. O erro médico, como é que se prova? Quem é o senhor da ciência? É o médico. Em princípio, nós sabemos que quem alega tem o dever de provar o que está alegando. O réu, ele deve mostrar que o autor da demanda ou a vítima está alegando não é verdadeiro ou que ele trabalhou dentro de todo o sistema técnico correto e ocasionou aquele efeito danoso. Como é que vai provar isso?
Bem, nós temos a situação da inversão do direito de prova, que está no artigo 14 do Código do Consumidor, não é? Porque a prestação de serviço, ainda mais em certas situações como essa, tem que ser facilitada a situação da vítima. Então, o Código do Consumidor estabelece, nesse caso, essa possibilidade da inversão do ônus da prova. Então, o juiz vai verificar se é uma questão de prova difícil para a vítima, ele pode inverter a produção da prova. E cabe ao médico demonstrar que ele agiu dentro da técnica correta, com todo o cuidado possível, mas que, em decorrência de um problema orgânico qualquer do paciente, idade, por exemplo, uma outra situação qualquer, uma hemorragia inesperada, quer dizer, algo que comprove, que traga contra a prova. Exatamente. Se houver uma prova nesse sentido, ele é excluído, a responsabilidade dele é excluída. O senhor sabe que eu fiquei pensando também, os procedimentos de obstetrícia que são realizados hoje em hospitais, sejam eles públicos ou privados, públicos ou particulares, eu tenho percebido o seguinte, que nós temos observado a figura do médico que está à frente ali da responsabilidade naquele procedimento, e nós temos atrás um hospital. Muitas vezes o médico, ele toma procedimentos e ele também fica um pouco limitado porque aquele hospital não traz também todos os recursos para que ele possa realizar aquele procedimento, né? Um dia eu entrei no hospital público, não vou mencionar o nome claro, e o hospital dizia o seguinte no site: garantimos todos os procedimentos necessários à realização daquele ato. Será que realmente traz, né? Então, fico pensando como fica a figura do médico também, doutor, frente a uma prestação de serviços em um hospital em que não garante também todo o acesso. A responsabilidade é de quem, hein? A responsabilidade é do hospital, a responsabilidade é do médico, essa responsabilidade é conjunta? É bem posta, a sua pergunta é bem posta, que nós temos o seguinte: o médico, ele tem de utilizar todos os meios ao alcance dele, não é? Se ele observa que o hospital onde ele vai atender o paciente não tem os recursos necessários, ele pode se recusar a atender o paciente naquele hospital e deve até denunciar para a autoridade competente, não é? Agora, de quem é a culpa, do médico ou do hospital? Temos que fazer uma distinção. Se o médico é um médico escolhido pelo paciente, a responsabilidade é do médico. Se é um médico, mesmo que seja atendido no hospital. Entendo. Agora, o hospital, se não tiver recursos, ele pode se recusar a atender naquele hospital. Mas a responsabilidade pelo ato médico continua sendo dele. Por isso que ele pode se recusar a atender no hospital que não tem equipamentos. No caso de indenização também, por exemplo? Sim. Agora, quando ele é uma pessoa ligada ao hospital, ou contratada, ou enfim, que subordinada ao hospital, a responsabilidade é conjunta, é dos dois. Entendo. É solidária. Então, a demanda pode ser proposta contra o médico e contra o hospital ou contra ambos. Entendo. Agora, o senhor acha que no Brasil que a gente está, eu sei que é uma resposta um pouco politizada, né? Politiqueira, vamos dizer assim, mas assim, como é que se dá algum tipo de tratamento se a gente sabe que a saúde, nesse patamar que o senhor colocou, a gente sabe que, por exemplo, saúde pública é um caos aqui, né? O cara não tem nada, demanda, não tem atadura, não tem médico, não tem nada. Como é que fica esses casos assim, doutor? Os médicos, por caridade ou por dever pelo juramento que eles fazem, quando ingressam na profissão, de atender todas as pessoas, principalmente nos casos de urgência e de emergência, às vezes eles fazem o possível, mesmo que o hospital não tenha condições, é o que ocorre aí com esses hospitais que nós sabemos que não têm recursos, né? Ou pronto-socorros, ou ambulatórios, etc. Não é? Mas, em princípio, ele pode e deve se recusar. Ou levar o paciente para outro hospital, ou ainda mais se é caso de urgência e emergência, nenhum hospital pode se recusar a atender.
É o que eu tenho. E também não pode exigir pagamentos antecipados. O senhor sabe que Crime. uma das coisas dessa, que é bom falar com o senhor, né? Porque tem várias pessoas que vão visitar aí os hospitais públicos hoje, inclusive com o país todo que está passando esse problema sério, né? E aí você percebe que o médico chega lá em determinada situação, ele passa ali pela triagem e fala assim, você tem que voltar a entrar pelo PS, porque o PS, é o que o senhor está falando, né? Tem obrigação de atender. Eu acho que é até um ato de carinho quando a pessoa faz, porque uma marcação de consulta, às vezes, eu tentei marcar uns dias atrás para um aluno da rede pública, sem fazer crítica nenhuma à secretaria, mas assim, ele teve... Um ano para ser atendido. Foi um ano e meio, e agora que estão vendo tal. Então, assim, às vezes dá vontade de ligar para o doutor, Décio, pelo amor de Deus, vamos fazer uma ação para o médico fazer pelo menos o exame, né? Uma liminar. Esse é um problema seríssimo. Você imagina o caso, por exemplo, de alguém, de uma mulher que vê um nódulo no seio e é detectado que ela tem um câncer que tem que ser operada. Vai marcar a cirurgia, demora 1, 2 anos. Acabou, né? Chegou lá, já morreu. É um absurdo. Então, para esses casos, daí o pessoal fala muito, não, a judicialização da medicina. Todo mundo recorre ao judiciário. O caminho que você tem é justamente tentar uma medida cautelar, pedir para o juízo esclarecer e o juiz vai determinar, porque existe decisões quando não há vaga nem possibilidade de atendimento na rede pública. O órgão público tem o dever de internar em hospital privado. Entendi. Aí eu acho que até é louvável. Agora, tudo isso é bonito. E para fazer, né? Mas na prática, qual é o hospital privado que vai querer aceitar um paciente sem garantias? A não ser no caso de emergência e urgência, como eu falei, que é obrigatório. Eu não costumo fazer, eu faço mais crítica do que elogio, mas é até louvável essa questão aí da Prefeitura de São Paulo, está fazendo os exames à noite, pelo menos para mamografia, né? Essa questão do câncer, para a mulher é tão importante isso, né? Como tem homem também que não tem... faz as questões da próstata, que a gente tem aquele receio, né? Eles falam assim, um tabu, mas também teria aí que ter uma continuidade, porque hoje com tanto infortúnio que a gente tem social, e a gente não sabe como é que o câncer procede. Sabe o que eu queria pontuar, doutor? Para não ficar aí, aproveitar bastante aí a visita do senhor, eu vou falar do livro para você procurar aí nas livrarias, porque eu acho que termina sendo um guia, sabe, doutor? Os 3 livros, eu tenho certeza absoluta. E aí tem casos aqui, doutor, por exemplo, esse Pacientes e Médicos, Seus Direitos e Responsabilidades, tem aqui um lado que está falando assim, sobre a questão da troca e escolha do médico. Olha que interessante, doutor Leopoldo. É interessante. Olha, porque assim... Está falando da segunda opinião médica, é isso? eu estou falando, quando o paciente pode escolher o médico e também quando a gente fala aqui, quer ver? Eu pontuei algumas coisas do texto, o senhor até falou, você não mandou a pauta, não precisa, está tão claro o livro do senhor. Aqui tem, olha... quando o paciente... tive uma aula ali antes do programa. Pois viu? porque ele é muito dinâmico, ele é muito, o livro do senhor tem um amparo muito jurídico, mas ele é muito dinâmico nesse aspecto. Eu queria um livro para sortear na minha próxima entrega de carteiras. Eu também estou brigando por isso aí, você também estou brigando. Mas eu tem que levar lá o doutor para poder fazer o sorteio. Aliás, já está feito o convite. Muito obrigado. Olha aqui, doutor, quando o paciente escolhe o médico, ele está com o médico, quer escolher outro. Na advocacia, às vezes, acontece isso, né? Subestabelece, né? Sim. Eu não estou contente com o meu médico. Às vezes ele é durão, é um Dr. House da vida aí, e eu quero trocar de médico. Tem direito? Vou pontuar essas... Estou no meio do tratamento. Câncer, tem direito? Tem. É um direito do paciente escolher o médico. Aliás, por esses dias... O CREMESP, o Conselho Regional de Medicina aqui do estado de São Paulo, ele colocou no site deles, alerta ético, não esqueça os médicos que o paciente tem o direito de pedir uma segunda opinião. Tá. Então, o paciente, ele pode, ainda mais nos casos de... A base do contrato médico, vamos dizer, seja ele verbal, que é o comum, ou o escrito, é a confiança. Não é?
O médico, quando o paciente, quando consulta o médico, eles ficam numa situação bem próxima, não é? de uma confiança extrema. Perdeu essa confiança, ele não tem mais necessidade de continuar com aquele médico. É, a prestação de serviço, Tá bom. na verdade. Então, né? ele pode falar para o médico, olha, doutor, eu gostei muito da sua atuação, mas gostaria de obter uma segunda opinião. Isso ocorre muito nas situações de doenças graves. Aliás, o próprio médico consciencioso e prudente, quando ele vê que é uma situação muito grave, ele pode até aconselhar o cliente, olha, para você ficar mais à vontade, se quiser, peça uma segunda opinião. Se não se satisfizer com essa segunda, peça uma terceira, ou quantas queiram até chegar a uma conclusão, não é? O que não pode é exagerar, evidentemente, não é? Agora, quando o médico transfere o paciente para um outro médico, ele é obrigado a dar todo o atendimento, encaminhar, informar o colega da situação e assim por diante, do estado do paciente, não é? Mas não pode haver recusa, é um direito do paciente obter uma segunda opinião médica. Agora eu vou para o livro, eu vou nomeando os livros, que eu acho que assim, interligando os assuntos, né? Aqui, ó, no livro Erro Médico e Suas Consequências Jurídicas, a gente fala da questão do erro no diagnóstico. Quer dizer, estou fazendo um link aí, o médico tal, aí viu que o diagnóstico, o outro médico pede um outro exame e o diagnóstico deu uma outra situação. E aí, dá uma proporção de danos para aquele primeiro tratamento? Veja, o diagnóstico em si, ele não é indenizável, porque o médico, primeiro, o que é indenizável é aquele diagnóstico afoito. Não é? Você vai no médico, o médico fala, você está com uma doença gravíssima, com câncer no pulmão. Não mandou fazer exame nenhum, não teve cuidados, etc. Não é? Antigamente, os erros de diagnósticos eram mais constantes, porque não existiam os recursos técnicos que existem hoje. Hoje, a medicina ela está protegida por uma série de exames aí que podem ser feitos, não é? Então, o médico não pode dar um diagnóstico afoito. Ele pode pensar com ele e anotar. Por isso tem a anamnese. A anamnese é aquela situação, você senta para conversar com o médico, ele quer saber o histórico, o que passou, o que você está sentindo, assim por diante, não é? Porque os bons diagnósticos, eles às vezes saem dessa anamnese que se chama, dessas informações, não é? Então, você veja, quando há o erro diagnóstico por si, ele não é indenizável por essa situação, porque cada organismo tem uma reação. Agora, se o médico faz um diagnóstico absurdo ou, enfim, não toma certos cuidados, o Conselho de Ética, o Código de Ética de Medicina, ele diz que o médico tem que usar de todos os recursos para saber, para averiguar, para verificar, para pesquisar o tipo de doença provável da pessoa. Então, ele faz o diagnóstico em cima dos exames, que são exames laboratoriais, exames de imagem, etc., para daí dar o prognóstico até. Agora, eu tenho percebido, sem sair do tema, eu sei que é aquele bate-bola, né, Walter, que você está promovendo, mas eu fico pensando naquele cidadão que está em casa, naquele telespectador que chega até a clínica ou chega até o departamento médico, e o que eu percebo, eu não sei a sensação de vocês, mas parece que as pessoas chegam na frente do médico e os colocam já num patamar de superioridade, me parece que estão abaixo do divino. E não é bem assim, eu acho que é uma prestação de serviço, uma profissão como todas as outras, né? Claro, com todas as suas peculiaridades e as nossas homenagens, mas eu acho que o cidadão que está em casa deve sempre se precaver e verificar quem é esse profissional. Não sei o recado do Dr. Décio em relação a isso, principalmente buscando evitar qualquer tipo de contratação de alguém que não tem os mínimos requisitos. Evidente.
Nós não podemos menosprezar a atividade médica, Claro. porque um dia ou fomos ou seremos pacientes, não é? Então temos que acreditar na medicina, primeiro ponto. Agora, a medicina é exercida por seres humanos, não é? Iguais a nós. Às vezes o médico também fica doente, padece de doenças graves, falece, às vezes fica internado no hospital, imobilizado e assim por diante, não é? Então temos que levar isso em consideração e vermos o seguinte, que o médico, ele não é um Deus, ele é um ser humano igual a nós. Por isso que ele deve nos tratar, principalmente, olhar o paciente como um ser humano, não é? E daí dar as orientações dele. Mas não devemos ver o médico como um Deus sujeito a uma perfeição absoluta. Nada é absoluto. Posso polemizar? Quem é mais importante, o médico ou o advogado? Olha, eu acho que os dois são importantes. O médico que trata da saúde, o advogado que cuida dos interesses médicos em situações iguais a essas de erro O médico. senhor sabe que durante uma entrega de carteiras, um amigo advogado disse que o advogado é até mais importante. Aí eu perguntei por quê. Ele falou, porque o advogado, o médico cuida da vida do paciente, mas o advogado cuida até a pós-vida desse paciente. Né? Eu falava lá no que o advogado é um médico social, uma coisa assim. O senhor sabe que aí falando, olha que coisa interessante, claro. Usando esse link, e eu sou papai, né? E todo papai ou mamãe está cometendo agora um ato falho que aí o senhor vai usar o termo aqui, eu estou usando ele como preâmbulo do negócio. Eu vou consultar meu médico, aí ele vai até aquele negócio WhatsApp e faz assim, tira a foto da ferida, tira a foto do machucado, da alergia e manda lá, doutor, olha só, meu filho está com isso. E aí o que acontece? Tem aqui um negócio, telemedicina, né? É um termo que o senhor está usado e tal. Eu já fiz também, né? Porque às vezes você está lá longe, principalmente com criança, você fala assim, vou tirar a foto do WhatsApp e mandar lá para ver. Até parece que dá para ver pela foto que o meu filho ia ter. Como é que funciona isso hoje? Não, a colocação não é bem essa que você está trazendo. Telemedicina é outra coisa. Então, Nós precisamos, eu vou explicar. O que nós temos são as facilidades de informações. Nós estamos falando há pouco de uma segunda opinião médica. Nós estamos falando, o médico também tem dúvidas, às vezes ele verifica um certo tipo de enfermidade que ele não consegue distinguir bem. Ele imagina pela experiência clínica dele que pode ser tal enfermidade ou a patologia pode ser outra. Então, o que ele faz? Como nós fazemos na nossa profissão. Às vezes temos alguma dúvida, ligamos para um outro colega, o que você acha disso, daquilo, não é? Trocamos ideias, né? Eu mesmo fiz isso muito na profissão com grandes advogados aí. Na medicina é a mesma coisa, o médico troca ideias com outrem. O que ele pode fazer, agora sim, entre o que você falou, ele pode tirar as fotos dos ferimentos do paciente e transmitir para outro colega, não é? Por isso que a gente fala em telemedicina. Daí o outro colega vai falar, olha, eu acho que é isto, aquilo, agora etc. Agora tem até grupos, né, para analisar um determinado exame, exatamente. Ou chapa. Exatamente. Né? Tem hospitais, por exemplo, que estão aparelhados até para fazer consultas de colegas em outros países. Olha que interessante. Em outras especialidades. Não é? Puxa vida. Então, quando se fala em telemedicina, é nesse sentido. Agora, é diferente do Dr. Google, é outra história. Isso é interessante o senhor falar. Dr. Google é triste. Isso é seríssimo, pelo seguinte, porque, aliás, é um defeito de todos nós. Deu uma caspa na unha, vamos dizer assim, vamos lá no Google, o que é isso? É isso, isso, isso. Daí imprime tudo aquilo, vai consultar o médico. Olha, doutor, é isso, está no Google. Quer dizer, não tem cabimento, né?
Porque ninguém pode impor ao médico a conclusão do trabalho dele, né? É ele que é o senhor da ciência. Eu vou até fazer uma referência aqui para um amigo querido, que era o Bongioli, né? O senhor deve ter... O Carlos Bongioli. O Carlos Bongioli, ele foi advogado, entrou pelo Quinto e tal, já falecido, amigo nosso. Mas falando do Dr. Google, eu acho que ele era uma parte de consulta do Google. Eu nunca vi uma pessoa entrar na farmácia e falar de tanto componente de remédio como o Bongioli. Ele sabia tudo, Leopoldo, tudo. Só para lembrar que tempo Você conhece muito de remédio, você aprendeu com ele, né? Nossa, mas você não tem noção. O senhor lembra, né? Ele estava na farmácia e comentar, porque... E isso tem muito. Não, e é muito perigoso, porque daí vem a questão da automedicação. Isso também. A pessoa vê no Google, adoram, acha né? que é isso, começa a tomar um certo medicamento, pode prejudicar, porque pode atrasar, pode mascarar a doença, pode atrasar o desenvolvimento da doença e complicar a vida do paciente. Essa questão de remédio, eu me lembro um caso aqui emblemático que teve em São Paulo, que é aquela pílula do negócio do câncer, muito discutível, sim. que ainda não tinha sido desenvolvida, mas o pessoal começou a gritar na frente, inclusive do Tribunal de Justiça, que precisava da pílula e tal. Isso é um exemplo bem lógico, né? Como E eu acho que, desculpe, erradamente, erroneamente. Por quê? Porque qualquer medicamento ele tem que passar por critérios científicos para ser aprovados, né? Precisa ter testado, precisa ser os laboratórios. Às vezes os medicamentos, nós reclamamos que os medicamentos são caros, e às vezes com razão, porque eles pesquisam anos e anos a fio para colocar publicamente para poder comercializar. Eu tenho outra, não sei quanto tempo, eu vou perguntar para o Edu ainda quanto tempo que a gente tem, mas tem um outro fator do livro do senhor, que é o erro médico, agora o livro é de novo, o erro médico e suas consequências jurídicas. Aí fala aqui num capítulo, eu separei assim, viu, doutor? Diretivas antecipadas de vontade. Lembra que eu comentei com o senhor que eu achei tão interessante esse tema, quer dizer, eu não vou nem explicar um pouco, eu quero que ele explique na integridade do negócio. Não, isso é o seguinte, pode ocorrer que num certo momento da vida, nós ficamos numa situação tal que a doença avance, que nós vamos perceber que não tem mais solução, não tem mais recurso médico que possa melhorar a qualidade de vida. Então, pode-se deixar um documento, comumente chamam de testamento vital. Não é a palavra mais correta. No meu modo de ver, e o que os doutrinadores insistem em dizer, é um documento de diretivas antecipadas, quer dizer, direcionamento antecipado da minha vontade, se eu ficar numa situação tal que eu não queira mais ter determinados tratamentos invasivos, eu quero que a morte... Ou que não possa Ou que não opinar. possa ter, exatamente. Né? Se você ficar com uma doença tal que você não possa transmitir a sua vontade, você já deixa esse documento para seus familiares observarem. Os médicos, é aquela história de... Nós já ouvimos muito falar em desligar os equipamentos quando o paciente já está em estado de coma, por exemplo, né? Em situações iguais a essa. Então, aí nós vamos entrar em outra história que chama-se ortotanásia. Mas nós estamos falando das diretivas antecipadas. Nesse documento, você pode esclarecer o que você quer que seja trazido para você como tratamento e o que você não quer. Os médicos ficavam nessa situação muito preocupados, que eles podiam ser acusados pela família ou por algum familiar de que eles estavam omitindo socorro, deixando de dar o tratamento adequado para o paciente. O Conselho Federal de Medicina, ele, se eu não me engano, em 2010, mais ou menos, ou 2015, ele editou uma resolução autorizando os médicos a acatarem a vontade do paciente. Do paciente. Então, se o paciente, em vida, falar para o médico, olha, doutor, se eu ficar nessa situação, etc., eu quero que sejam paralisados tais tratamentos,
o médico vai colocar isso no prontuário do paciente para se amanhã ocorrer, não é? Ou então, se não falar para o paciente, já deixar esse documento por escrito na mão de um dos familiares, não é? Eu coloquei no livro até um modelo de diretiva que eu criei, e onde até eu falo em doação, o corpo, o que é para fazer, se alguma parte do corpo pode ser doada para estudo, para ciência ou para transplante de outras pessoas e assim por diante. A chamada dignidade da pessoa humana, morte digna, vida digna. Eu acho que todos nós pensamos só na morte, na vida, na verdade. Difícil pensar na morte. Ninguém pensa na morte. Mas a dignidade da pessoa humana, sem dúvida. Sem lógico. Dúvida, né? Não, porque nós temos que ser claros, não é? Não adianta ficar forçando uma situação ou enfim, os que trabalham na área da saúde querer ficar forçando situações para obter resultados econômicos, não é? Que nós sabemos, vocês já ouviram, nós ouvimos cotidianamente, né? Que às vezes as pessoas se desfazem de bens para deixar a pessoa numa UTI, numa situação que já não tem mais solução, a medicina já não consegue mais resolver. Eu tenho um amigo de CPUR, que eu não sabia, e hoje ele tem uma doença degenerativa. Consequentemente, ele vai perdendo mobilidade. Hoje ele já estava de cadeirante a última vez, agora já está acamado. Minha avó teve isso. E aí é um negócio assim, ele vai acabar a minha família inteira. É o que o senhor está falando, porque os custos hospitalares ou a gestão pública não suportam isso. Mas aí tem uma situação, Walter. A pessoa não está num estado terminal. Sim. Quer dizer, existe possibilidade da medicina melhorar um pouco a qualidade de vida dele. Não significa que ele já está pronto para a morte. Entendi. Não é? Porque então, a pessoa ela fica muito... Não, fica muito deprimida, né? Deprimida. Aí nós temos a questão do cuidado paliativo, que é outra situação. Numa situação igual essa, ou de outras doenças graves, existem os cuidados paliativos, que, independente da assistência clínica propriamente dita, você tem assistência de atividades multidisciplinares, psicólogos, religiosos, enfim, uma série de atividades para preparar a pessoa para a morte, não é? Então, são os cuidados paliativos, para deixar a pessoa sem aquele pavor dos instantes finais da existência, da terminalidade da vida. Sem dor, né? Morrer sem dor. Exatamente. Me faz eu fico aqui, desculpa se eu fizer a pergunta até de uma forma até simplista, mas essa pessoa que, por exemplo, câncer tem muito disso, né? Ela sabe que ela está indo para o caminho, faz tratamento, faz a questão de radioterapia, depois, enfim, ela sabe que ela está indo. Isso minimiza também quando a pessoa quer falar, eu quero ficar sossegado em casa, eu quero morrer sossegado, né? É mais ou menos isso, né? O Instituto Nacional do Câncer, ele tem uma portaria, ou enfim, tem uma decisão determinando que em casos de câncer seja dado um tratamento para a pessoa não sentir dor. Entendi. Para não ter dor, não é? Porque a medicina até, o que se diz, a atividade divina da medicina é cessar a dor das pessoas. Entendi. Não é a dor física, não é? E isso é quase que... Então, você veja que o tratamento paliativo, até a Organização Mundial de Saúde, ela orienta nesse sentido, tratamento paliativo para evitar que a pessoa tenha dores, etc. Doutor, a gente está chegando no final do programa, né? E eu queria primeiro que o doutor Leopoldo fizesse as suas considerações finais, né? E eu quero até dizer que agora a gente vai receber o procurador, depois aí o senhor vai encontrar ele fora, que vai falar de uma decisão do artigo dele de obrigatoriedade do SUS fazer cumprir, junto ao MP, fazer cumprir alguns
alguns mandatos para internação e tal, né? Isso é importante. É importante até depois eu vou usar a sua pauta como complemento, né? Deixa as suas considerações, É o mundo Fernando. do direito, né? Eu acho fantástico. Na verdade, queria aqui só agradecer a oportunidade de participar com esse colega, que é o Dr. Décio, que é uma referência no mundo do direito, principalmente sobre esse assunto. Tenho um respeito muito grande pelo colega, que tem uma história na advocacia. Eu acho importante, né? Quer dizer, os seus ensinamentos vão além do jurídico, né? Mas vem aquele ideal desse jurista, né, de muito tempo, que é trazer um pouquinho de cidadania para quem está em casa. De qualquer forma, eu quero cumprimentar você, telespectador que estava nos assistindo, quero cumprimentar quem está nas redes sociais ao vivo conosco, dizer que participar do programa Questão de Justiça com certeza é sempre aprender um pouco mais e, se me permite, Walter, convidar aqueles que estão nos assistindo para continuarem clicando ali nas redes sociais e assistirem o seu programa, né? Você, Walter, que é sempre também, que tem todo o respeito da nossa advocacia também por esse trabalho de difundir o direito. Obrigado, doutor Leopoldo. A gente fica lisonjeado. Né? Mas eu fiquei lisonjeado muito com... Eu esperei muita visita. Hoje te chamei especialmente, mas o doutor Décio, que, olha, pelo carinho, viu, doutor Décio, eu só pude entender esses direitos e deveres por esse grupo reduzido que eu posso dizer de amigos. O senhor sabe quantas vezes eu tive ali, o senhor foi me ensinando a fazer essa propagação do que é direito e dever, do que a Constituição fala lá no IASP. São longos anos de gente muito boa, muito importante para o país. Eu queria agradecer ao senhor, mas queria que o senhor deixasse sua mensagem final aí, essa pessoa que hoje aí padece aí com tanta, né, dor nesse momento, seja por erro, por doença, enfim, por essas questões que atrapalham aí o cotidiano, o dia a dia. Mas falando em carinho, eu quero agradecer o carinho dos seus espectadores, das pessoas que nos assistiram, não é? E, evidente, todos nós sabemos, a morte é a única certeza da vida. Então, temos que estarmos preparados para isso. Mas, por outro lado, jamais nós podemos deixar de lado os tratamentos médicos, assistência médica, etc. Porque erro médico, podemos dizer que não é uma regra, é uma exceção. Mas pode acontecer, infelizmente pode acontecer, porque errar é humano. Agora, o que não podemos admitir são erros absurdos, erros crassos, decorrentes de falta de preparo dos nossos médicos, que às vezes a culpa não é deles de existirem escolas aí que não têm o devido preparo, nem o devido equipamento. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. E a você, Walter, meu grande abraço. O senhor que é um querido, um amigo, e um amigo também de quem nos veio. Quero convidar a sua volta, porque isso aqui é tema que não vai parar, viu, doutor? É um tema muito complexo, né? Doutor Leopoldo, obrigado. Eu vou na palestra que o senhor vai promover lá no Tatuapé sobre erro médico. Opa, com certeza. A você que nos assistiu aí no Questão de Justiça, né, nas tardes, nas manhãs, enfim, a gente tem um amplo acesso na programação e nas redes sociais, né? Um abraço forte, esse carinho especial, a gente trazendo sempre aí pessoas que têm realmente o que dizer, o que falar, o que promover para o seu bem-estar, para o seu momento de cidadania. Abraço. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.